sensível como eu essa noite, se prepare para a sua vida e para outro nível. Porque Jesus Cristo, Ele está aqui nesse lugar. E Ele está procurando um coração sensível, para Ele entrar e fazer milagres, fazer morada. 1 Coríntios 11, 24 e 25. Diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado, não é vendido, que é dado em favor de vocês. 1 Coríntios 11, 24. Façam isto em memória de mim. Versículo 25. Da mesma forma, não diferente, não como eu quero, não como eu acho, não como eu penso. Da mesma forma, depois da ceia, Ele, Jesus Cristo, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Tema da ministração: o Novo Testamento. Diga comigo: o Novo, mais forte, o Novo Testamento. A revelação do Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu quero que você preste muita atenção. Quem tem aí uma Bíblia Sagrada aí? Levante a sua Bíblia aí. Diga-se comigo: a Bíblia Sagrada é a revelação de um pai apaixonado para os seus filhos. Diga: a Bíblia Sagrada, ela está revelando duas alianças. Diga comigo: aliança também significa testamento. Diga: testamento significa aliança. Existe uma história real, pessoal, ao nosso respeito. Mas essa história, ela é muito mal interpretada e muito mal contada pela religião. Uma história mal interpretada e mal contada vai levar pessoas ao fracasso. Uma mentira, pessoal, tida como verdade, é um desastre. Tem muita gente lendo a Bíblia, interpretando de forma errada e vivendo de forma errada. Uma crença errada, toda uma vida errada. Uma crença certa, toda uma vida certa. Preste muita atenção. Hoje o Espírito Santo mandou eu falar sobre o Novo Testamento. Essa história de testamento, de aliança, está revelada na Bíblia Sagrada. A Bíblia revela tudo que Jesus Cristo é e tudo que Jesus Cristo já fez. A Bíblia Sagrada revela tudo que Jesus Cristo é e tudo que Jesus Cristo já fez. O problema de muita gente que diz que tem fé em Jesus é de não saber verdadeiramente interpretar a revelação sobre quem Jesus é e quem Ele é. Esse é um dos maiores problemas. E Jesus me levantou como profeta da nova aliança da graça, para levantar uma geração debaixo do Novo Testamento. A Bíblia revela dois testamentos: o Velho Testamento e o Novo Testamento. Muitos têm somente a informação do que seja o Velho Testamento e o Novo Testamento. Agora, se eu perguntar para alguém: o que você entende sobre o Velho Testamento? Talvez a pessoa ela responda assim: o Velho Testamento, pastor Jorge, fala sobre a lei e os 10 mandamentos.
Tem a ver? Tem a ver. Mas isso é muito raso. O Velho Testamento, ele tem coisas mais profundas do que você pensa. O Velho Testamento não está resumido a só isso. Isso aqui é uma informação. A informação é importante, mas se não tiver fé na palavra, não terá transformação. Eu não quero uma vida apenas de informação, eu quero uma vida de transformação. Porque quem vive só de informação e não crê na palavra, não sabe o que é o testamento vive, não sabe o que é um testamento, não sabe o que é uma nova aliança, não sabe o que é graça, não conhece Jesus. E se não conhece Jesus, irmão, a vida não faz sentido. Se você perguntar para alguém assim, ó, o que você acha sobre o Novo Testamento? Talvez a pessoa diga assim, o Novo Testamento é o nome dado à segunda parte da Bíblia, que foi escrita após o nascimento de Jesus. Muitos bens, não está errado. O Novo Testamento, ele é composto por 27 livros, aí o cara dá uma aula, né? 27 livros, distribuídos em 260 capítulos, escrito originalmente em grego, entre 50 e 150 depois de Cristo. O Novo Testamento está dividido em 4 partes, 4 evangelhos, que são as biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem o livro histórico de Atos, aí ele dá uma aula. Está errado? Não, tudo isso é maravilhoso. É muito importante saber disso, mas a pergunta é, você sabe o que significa um testamento? Você sabe o que significa um testamento? Vamos lá. Testamento no direito significa ato mediante o qual uma pessoa dispõe de todos os seus bens, no todo ou em parte, para depois de sua morte. A palavra testamento significa aliança no hebraico. Os 39 livros do Antigo Testamento contam a história da antiga aliança feita por Deus com a humanidade e a promessa da vinda do Messias. Para quem não sabe, o Antigo Testamento tinha uma promessa, mas no Novo Testamento a promessa se cumpre. Eu não vivo debaixo de promessa, eu vivo debaixo de uma herança. Agora eu vivo a promessa que o Antigo Testamento prometia. Eu não estou mais no Antigo, eu estou no Novo. E se eu estou no Novo, eu não estou debaixo de promessa, eu estou debaixo de uma herança. Você precisa saber o que é testamento. Você precisa saber qual testamento você está. Se está no Antigo Testamento ou se você está no Novo Testamento. Ai, Jesus amado, não sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem. Eu estou me tremendo aqui. Porque mexer com o testamento é mexer com a nossa vida, com a nossa família. Hoje Jesus vai me usar para você saber quem você é e se você está dentro ou não do Novo Testamento. Do velho eu sei que todo mundo nasceu debaixo do velho, mas eu tenho ótimas notícias para entregar para você essa noite. Vamos lá. Você, eu, todos os seres humanos, nós precisamos descobrir de onde nós viemos, para que nós viemos, como e para que e por que nós estamos aqui nessa vida. Você precisa saber disso. Eu já sei. Todas essas perguntas eu já tenho uma resposta. A Bíblia revela em Gênesis que um dia Deus Pai tem uma ideia. Que ideia? Olhe para cá. Fazer o homem. E como? A sua imagem e a sua própria semelhança. Então Deus cria o homem no 6º dia. Diga 6º dia. E quando ele cria o homem, ele dá instruções ao homem. Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Diga imagem e semelhança. Domine ele sobre peixe, mar, aves, sobre animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem sobre a terra. Criou Deus o homem, diga sua imagem e semelhança, Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, pergunta. Não sei se você é igual eu, mas deve ter alguns que sejam, que gostam de pensar, coisa boa para crescer. Sabe quem são os que mais crescem? Os que pensam coisas boas para crescimento. Não é os que pensam bobagem, não é os que pensam na morte da bezerra, não é os que pensam, não, irmão, é os que pensam grande, é os que pensam para ser transformado. Se tem alguém aqui como eu, muitos bens, você cresce todos os dias. E eu pensando, escrevendo essa mensagem, eu parei um pouquinho para pensar, o que deu na mente de Deus para criar o homem?
E eu tenho a mente de Cristo. Tem alguém que tem a mente de Cristo aqui? Eu vou lhe provar que nós temos a mente de Cristo. Aqueles que creem. O que deu na cabeça de Deus para criar o homem? Eu imagino Deus olhando para tudo que Ele criou. E Deus pensando assim: eu já tenho tudo. Eu tenho os céus, eu tenho a terra, eu tenho tudo. Só tem uma coisa que eu ainda não tenho, mas eu desejo ter, eu quero ter e eu vou ter. Eu ainda não tenho filhos. Eu ainda não tenho uma família que eu sonho. Eu sou uma família, mas eu quero ter uma família humana. E Ele cria Adão, e de Adão todos sabem que Deus tira Eva de dentro de Adão. Deus é tão maravilhoso que Ele não cria uma outra Eva, Ele tira a Eva de dentro de Adão, porque Adão ele nasceu para ser o modelo. Adão nasceu para ser a matriz. Adão nasceu para ser o primogênito de Adão. Adão, ele foi uma semente, e dentro de uma semente tem uma descendência. É por isso que você não pode matar a tua semente. É por isso que o diabo ele faz de tudo para você comer a semente, porque quando você come a sua semente, você está matando a tua descendência. Posso ouvir um amém? Deus olha e diz: eu já tenho adoração. Já tinha adoração, irmãos. Alguns dizem: Deus fez o homem para o adorar. Deus já tinha adoração. Os anjos já o adoravam. Deus queria uma família. E Deus cria o homem e o abençoa. Mas esse filho quebrou a sua aliança com seu pai. Adão morre espiritualmente, e ele se afasta do pai, porque morte é separação. Morte não é fim de algo. Morte é separação da vida. Quem está morto está separado da vida. E quem foi que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Então quem morre espiritualmente está afastado da vida. Diga comigo: a vida é Jesus Cristo. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não é uma religião. Deus é Pai. Religião é cheio de regras. Religião é cheio de formalismo. Mas o Pai é cheio de amor e relacionamento. Pessoas que conhecem uma religião vivem debaixo de regras, de religiosidade, de formalismo. Pessoas que conhecem o Pai vivem debaixo de obediência e relacionamento. É muito diferente viver uma religião e de viver um relacionamento com Deus Pai. E nessa noite Jesus está te chamando para você tomar posse de um testamento maravilhoso que um pai apaixonado deixou para os seus filhos. Pega na mão do amado e diga assim para ele: vamos prestar mais atenção agora? Porque essa mensagem é daquelas que você tem que prestar muita atenção. Diga comigo: o pai é relacionamento. O pai é mesa. Quem senta na mesa tem relacionamento. É por isso que eu não suporto sentar numa mesa e ver gente fora da mesa. Porque quem senta na mesa tem comunhão. Quem senta na mesa tem aliança. O dia da ceia era o dia que eles sentavam à mesa. E hoje é noite de sentarmos à mesa. E só senta na mesa do Pai quem é filho e tem comunhão com o Pai. Deus, Ele não quer ser apenas teu Deus. Abra os seus ouvidos. Deus não quer ser apenas teu Deus. Deus quer ser teu Pai. Deus não quer que você apenas seja crente. Deus quer que você seja filho e herdeiro de tudo que é seu por herança, que está no testamento. Porque crente até o diabo é. A Bíblia diz que o diabo ele crê tanto que o inferno treme. Então não adianta ser só crente. Tem que ser filho. Tem que ser filha. Posso ouvir um glória a Deus melhor aí? Como, pastor, eu sei se sou filho de verdade? Vamos para a Bíblia, Mateus 5, 43 ao 45. Como é que eu sei e você sabe que nós somos filhos verdadeiros, filho de verdade? Vamos fazer o teste aqui do DNA? Bora fazer o DNA agora? Para ver se é filho ou não? Porque pode ser: eu sou filho. Um dia desse apareceu aí mais uma pessoa dizendo que era filho do Roberto Carlos. Aí foram para o DNA. O DNA disse que era. Vamos ver? Mateus 5, 43 e 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. 44. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus.
Como é que a gente prova que a gente é filho? Quando a gente faz o que Jesus faz, quando a gente fala o que Jesus fala e quando a gente age como Jesus age. Filho tem o mesmo DNA do pai. Adão perdeu a posição de filho para a posição de pecador. E com o pecado da independência veio uma sentença sobre Adão e sua descendência. A maldição da condenação eterna, Romanos 5,12. Romanos 5,12, vai anotando aí, meu filho. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pastor, não tem nada a ver com esse B.O. Que B.O? Do Adão? Tem, porque todos nós somos descendência de Adão. O homem, Adão, foi o primeiro filho. E o primeiro filho pecou. E Paulo está trazendo a verdade sobre isso. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, que foi Adão, e pelo pecado a morte, separação da vida, Jesus, assim também a morte, separação da vida, veio a todos os homens, porque todos pecaram. Jesus Cristo veio fazer o Novo Testamento. Jesus se tornou filho. Para quê, pastor? Para cumprir a maldição? Para carregar essa maldição que estava sobre nós? Jesus Cristo veio revelar o Pai nele, pois assim como o Pai é, o Filho é. Um dia um dos discípulos disse assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Imagine vocês perguntando: quem é o seu pai, pastor Jorge? Vocês querem conhecer o meu pai? Está aqui, na minha vida. Porque assim como o pai é, o filho é. Nós precisamos ou não, querido, conhecer mais o pai. Quanto mais você conhece o teu pai, mais parecido com ele você se torna. Jesus veio revelar o pai nele. Alguns não têm alcançado o que pedem em oração. Por quê? Porque eu e você precisamos nos tornar filhos para fazer oração ao Pai. A oração ensinada por Jesus foi assim, ó: Pai nosso. Não foi Deus nosso. Sabe por quê? Porque a oração é de filho para pai. Só funciona a oração quando se torna filho. Por isso que Jesus falou Pai. A primeira palavra é Pai. E só tem acesso ao Pai quem é filho. Jesus é o cumprimento da lei. O fim da lei é Cristo, Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Velho Testamento, está escrito, uma condenação eterna. Quem vive pelo Antigo Testamento vai ser julgado pela lei, pelos 10 mandamentos. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir a lei, fora Jesus. Só Jesus, homem, cumpriu essa lei. Jesus cumpriu por causa de Adão e por causa do Jorge, por causa de vocês. Porque quem entregou toda a família, quem quebrou a aliança foi um homem. Então Jesus, ele veio como homem. Seria covardia Jesus venceu o diabo como Deus. Isso aqui quebra qualquer argumento de qualquer ser humano que eu não posso, eu não sou capaz. Com Jesus eu sou capaz de saltar muralhas. Eu não posso por mim mesmo, eu não posso pelas minhas forças, eu não posso da força do meu braço, mas em Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não tem desculpa para pessoas que diz que vive a graça, a nova aliança, e está falando que não pode, e está falando que não, irmão, isso aqui é para gente que não vive na nova aliança da graça. No Antigo Testamento era na força do braço. No Antigo Testamento eu tinha que cumprir uma lei para me merecer algo da parte de Deus. Ninguém conseguia. Era 10 mandamentos. A lei dizia: se você cumprir 9 e não cumprir 1, você não cumpriu os 10. Estávamos debaixo de uma maldição. Aí uma pessoa chegou comigo e disse: pastor, mas Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Eu digo: sim, ele cumpriu. E aqui está escrito que o fim da lei é Cristo. Mas ele falou: a lei acabou? Eu disse: não. Ele disse: e agora? Eu digo: e agora? Eu morri para a lei e eu vivo para Cristo.
Porque a lei só funciona para quem está vivo na lei. Por isso que Paulo disse: eu estou morto para a lei, para viver para Cristo. Pergunta para o amado aí: você já morreu para a lei? Você já morreu para o pecado? Você já disse não ao pecado? Se você ainda não disse não, você ainda está vivo e a lei permanece na sua vida. A maldição permanece na sua vida, mesmo você dentro de uma igreja como essa que vive debaixo da graça. Posso ouvir um amém? Então olha para o irmão e diga assim: está na hora de morrer para a lei e viver para Cristo, hein? Olha só, Paulo fala aos Gálatas 2, 19 e 21. Gálatas 2, 19 e 21. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Eu não vivo mais para a lei, eu morri para a lei, porque eu creio que Jesus cumpriu a lei por mim. Quem quiser viver na lei, continua, porque se você vive na lei, o sacrifício de Cristo foi inútil para ti. Glória a Deus. Nós precisamos de revelação daquilo que Jesus já fez e daquilo que Ele nos tornou. No Antigo Testamento, a mulher casada com carta de divórcio não poderia casar de novo. Você sabia disso? Se o marido ainda estivesse vivo, ela só poderia casar de novo se o marido morresse. Me pergunte por quê, pastor? Porque duas alianças é adultério. Uma aliança é muito séria. Uma aliança tem que ser com uma pessoa. No Antigo Testamento, se a mulher divorciasse por algum motivo, ela só poderia casar de novo se o marido morresse. Porque enquanto o marido estivesse vivo, ela não poderia casar. Por quê? Porque não pode ter duas alianças, porque duas alianças é adultério. Tem um bocado de gente dentro de igreja vivendo duas ou mais alianças. E Jesus te chamou para você viver uma aliança. Não tem como você viver na aliança velha e na aliança nova. Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres velhos. O que ele estava falando? Das duas alianças. Não tem como a gente viver duas alianças. Só tem como viver uma aliança. Você vive na velha e você vive na nova. Eu quero te dizer que eu vivo na nova. Existe um Novo Testamento a meu respeito e a seu respeito. E você tem que descobrir o que está nesse testamento. Posso ouvir glória? Infelizmente o que mais se vive hoje dentro de igrejas é mistura de alianças. Jesus não aceita mistura de aliança. Ou você vive essa nova aliança, ou você está fora da graça. As pessoas precisam compreender essa revelação. O testamento que elas têm, a herança que elas têm, a aliança que elas vivem. Deus Pai, entendendo a incapacidade humana de ser fiel a uma aliança, Ele se fez homem por nós, pela nossa incapacidade de ser fiel à aliança. Um homem tinha que pagar. O que o homem fez? A maioria pensa, a religião ensina errado, que Jesus venceu como Deus. Jesus não venceu como Deus. E eu lhe provo em várias partes do Novo Testamento. Jesus venceu como homem. É lógico. Quem foi que entregou e quebrou a aliança? Um homem. E quem tinha que restaurar? Um homem. Mas não tinha um homem capaz de fazer isso. Então Deus, por amor a nós, Ele se fez homem para cumprir o que o primeiro homem destruiu. Ele veio restaurar o que Adão destruiu. A maldição entrou por meio de Adão, filho homem, primeiro filho homem de Deus, e teria que ser paga por outro filho homem. Lucas 19:10 diz assim, uma das maiores revelações que tem está aqui em Lucas 19:10. Pois o filho, presta atenção, o filho do homem. Quem não está filho de Deus? Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele veio como Deus, sim, ele era Deus, sim, mas ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. Porque o filho do homem, ele veio salvar, ele veio restaurar o que estava perdido. Agora, por que Jesus se classifica como filho do homem? Porque Deus não se classifica como Deus em carne. Jesus está se identificando como homem.
O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Preste muita atenção. Jesus se identifica e fala o que veio fazer. Primeiro ele diz que ele veio como homem, depois ele fala o que ele veio fazer. Deus não salvou a humanidade como Deus, mas como homem, porque aquilo que o homem perdeu, só o homem podia restaurar. E alguém entendendo? Nunca mais fica com essas tuas fraquezas humanas, dizendo que tu não pode, que tu não consegue, porque se você tem Jesus, você pode tudo que Jesus pode. O texto não diz que Jesus veio salvar quem estava perdido. Preste atenção. Tem uma professora de português bem aqui, está só me olhando. Eu conheço o básico do básico de português, mas dá para viver. Eu fico pensando que não entende nada. Que desastre. Começa a ler as coisas e interpretar errado. Preste muita atenção. Por causa de uma vírgula muda toda a oração. O texto não diz que Jesus veio salvar quem estava perdido, mas salvar o que estava perdido. O que significa? Significa que Jesus veio salvar pessoas, mas Jesus também veio salvar os perdidos e tudo que eles perderam. Jesus não veio só salvar perdido, Jesus veio salvar os perdidos que nós perdemos. E o que a humanidade perdeu? O que se perdeu? Se perdeu o propósito, se perdeu a família, se perdeu a identidade de filho, se perdeu a identidade de família. Posso ouvir um glória a Deus? Se perdeu o plano original, se perdeu o propósito original, se perdeu. E tem um bocado de igreja vivendo erradamente, perdidos. Hoje Deus está te chamando para viver o Novo Testamento. A condição de ser filho e filha depende se nós cremos no que Jesus fez na cruz do Calvário. Deus Pai não desistiu do seu plano original. Muitos fazem propaganda errada da salvação. Olhe para cá. Venha ser salvo. Para quê? Para você morar no céu. Está errado? Não, mas não é só isso. Isso é muito raso. Venha ser salvo. Para quê? Para você não ir para o inferno. Faz parte, mas é muito raso isso. Venha ser salvo. Sabe o que eles estão dizendo? Salvação é ida e salvação não é ida. A Bíblia usa demais uma palavrinha chamada ré. Quem dirige sabe. Quando dá ré faz o quê, pastor Marcelo? Volta. Reconciliação. Restauração. Renovação. Restituição. Ressurreição. Salvação não é ir. Salvação é voltar ao plano original. Eu não sou salvo só para ir para o céu. Eu sou salvo para voltar ao plano original que Ele tem para a minha vida. E o plano é ser família. Salvação é restaurar, salvação é restituir, salvação é ressurreição. Ressurreição significa voltar de novo à vida. E Jesus veio para te ressuscitar. Ressuscitar. Um dia a gente canta de novo aqui, né, irmão? Dá uma balançadinha no amado, diga assim, ó: você já é salvo? Diga, mostra que você é salvo. Diga, eu vou para o céu. Eu estou esperando o arrebatamento. É mesmo, é, filho? Se você ainda não voltou para o propósito original, você ainda não é salvo. Porque a salvação não é ir, a salvação é voltar. Para você poder ganhar vidas para Jesus. É disso que o Novo Testamento também está falando. Muitos fazem propaganda errada de salvação. Mas salvação é restaurar, ressuscitar, restituir, é voltar ao plano original. Tem alguém salvo aqui? Então volte a ser o que Deus planejou para você ser. Ser um filho e uma filha semelhante a Ele. Aleluia. Aleluia. Ressurreição é voltar a viver, voltar a nascer. Ressurreição é nascer de novo. O que Deus Pai fez através de Cristo? Trazer o homem de volta. Trazer o homem de volta. Tem alguém que já voltou?
Jesus veio trazer o homem ao plano original dele. Jesus salva quem quer receber a salvação. A salvação não é imposta. Jesus espera que você acredite nesse propósito. Salvação imposta, irmão, fica aí mesmo. Salvação não é imposta. Salvação é um convite a você voltar para o plano original que você foi criado para ser. Aleluia. Ser salvo é uma das coisas mais maravilhosas da vida, mas viver o propósito é muito melhor ainda. Tem alguém aqui que está pegando aí? Então vamos lá. Para ser salvo tem que se arrepender. Olha só, a palavra arré. Olha a ré aí, ó. Arré. Olha para cá. Arrepender. Arrependimento é voltar ao estado elevado de pensamento. Pender é o que está elevado. Voltar ao que está elevado. O que é arrependimento? É voltar ao estado elevado de pensamento. Só que transformaram isso em uma religião. Eu vou colocar uma roupa bonita, eu vou dar graça e paz, sabe, eu vou dar uma de cristão aqui, mas ainda não se arrependeu, ainda não voltou a um pensamento elevado. Que pensamento elevado? De ser filho e filha. Ainda não se arrependeu, ainda não aconteceu a transformação do novo nascimento na sua vida, porque tem que passar pelo arrependimento para nascer de novo. Não é só vir aqui na frente, receber uma oraçãozinha, nunca mais pisa na igreja. Isso nunca foi salvação. Por quê? Porque a salvação te traz de volta ao propósito original. Quem está entendendo? Ô glória, tem uma serva querendo aplaudir. Pode aplaudir sozinha, meu filho. Não tenha vergonha não. A adoração individual. Posso ouvir um amém aí? Viver dentro do Novo Testamento não é um teatro religioso. Eu creio na graça. Aleluia. Glória a Deus. Você crê em Jesus? Eu creio. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui é vida real. A gente não está aqui fazendo teatro de ser salvo. A gente não está aqui brincando de ser família. Aqui a vida é real. Posso ouvir um glória a Deus? Então diga assim comigo: viver com Cristo é uma vida de relacionamento com o Pai e com os demais irmãos. Eu amo tanto Jesus, mas eu não suporto aquela cara chata daquela irmã exibida, aquele irmão. Só de olhar para a cara dele eu já estou sentindo azia. Se nunca conheceu o Pai. Porque quem tem relacionamento com o Pai vai ter bom relacionamento com os irmãos. Eu não estou dizendo que a gente vai concordar com tudo o que ele faz ou com o que ele fala, mas eu estou dizendo que você vai ter compaixão, você vai ter empatia, você vai ter amor, porque a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É família, meu irmão. Não tem como ser família isolado. Eu tenho Jesus. Como que tu tem Jesus? Eu tenho guardado no meu coração. Jesus não é para ser guardado não, Jesus é para ser compartilhado. Aleluia. Irmão, só para quem crê, dá um aplauso aí para Jesus. Oh, aleluia. Jesus não é para ser guardado no coração, Jesus é para ser compartilhado do coração. Vamos treinar? Vamos treinar? Olhe para a pessoa que está atrás de você, porque do lado é fácil. Olhe para trás e diga assim, ó: deixa eu compartilhar Jesus contigo, meu irmão. Diga para ele assim, ó: somos uma família. Diga para ele: somos irmãos. Diga: estamos unidos, vivendo o plano original do Pai, de sermos uma grande família de filhos e filhas semelhantes ao Pai. Nós não estamos vivendo um teatro. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui é uma família. Aqui não tem lugar para atriz, para atores. Se tem alguém com espírito de ator aqui, Jesus hoje vai tirar esse espírito da tua vida. Porque nós somos uma família. Posso ouvir um glória a Deus? As pessoas estão cansadas de religião, irmão. As pessoas precisam ter a revelação do Novo Testamento. As pessoas precisam conhecer esse Jesus maravilhoso. Como eles vão conhecer? Através da igreja que vive no Novo Testamento. Posso ouvir um amém? O que estava na cabeça de Deus, vou repetir. Quando decide criar o homem, façamos o homem a nossa o quê? Preste atenção, imagem. Imagem é o que você vê diante do espelho.
Vou te dar aqui uma tarefa para a semana. A partir de hoje, quando você olhar no espelho, você vai dizer: eu sou a cara do meu pai. Pode estar com a cara aí toda já ficando igual a minha aqui, mas nós somos a cara do nosso pai. Porque isso é a imagem. Posso ouvir um amém? Diga comigo: eu fui feito à imagem do meu pai. Diga: ninguém pode tirar essa imagem de mim. Hoje eu passei no lugar, não, foi ontem à noite, vim da casa de um casal maravilhoso, e eu ouvi uma cena que eu fiquei muito triste. Tinha um rapaz numa cadeira de roda, no meio do nada, fazendo gestos de uma pessoa que ela não está normal da sua cabeça. Eu disse: olha só, meu amor, olha a imagem de Deus, o que o diabo está fazendo com ela. O diabo não pode atingir Deus diretamente, então ele atinge a sua imagem, que somos nós, sou eu e você. Não deixe isso acontecer. Cuide bem dessa imagem. Como é que eu vejo Deus? Através da sua imagem. Alguém quer ver Deus? Olha para a imagem, está aí do lado. Dá uma olhada, meu irmão, olha para Deus aí. Diga: você é a imagem do Pai. Alguém pode até não acreditar, mas é assim que a palavra de Deus diz, que Ele nos criou a sua própria imagem. A imagem é o que a gente está vendo. E o que é semelhança? Anote aí o que é semelhança. Anotou? Semelhança é tudo que o Pai faz, a gente faz. A semelhança. Alguém está fazendo semelhante ao pastor Jorge, ou seja, está fazendo igual. Então a imagem é o que a gente vê, semelhança é o que a gente faz. Posso ouvir a glória? O Pai ama? O Pai ama ou não? A semelhança também ama. O Pai perdoa? A semelhança também perdoa. O Pai é humilde? A semelhança também é humilde. O Pai caminha mais 2 milhas? A semelhança também deve caminhar. Porque se eu sou a semelhança, eu tenho que fazer o que Ele faz. Pegou ou não? Pastor, como é que eu vivo tudo isso? Você vai já aprender. Posso ouvir uma glória a Deus? Então vamos lá. Deus criou o homem para quê? Diga: para ser filho. Esse foi o plano de Deus Pai. Eu vou fazer o ser humano para quê? Eu já tenho tudo, mas agora eu quero ter filhos, eu quero ter uma família. A imagem dos religiosos é somente ver Jesus como Deus, irmãos. Olha para mim aqui, ó. Isso é um perigo. Os religiosos só veem Jesus como Deus e nunca Deus como um ser humano que Ele veio. Jesus veio como homem. Jesus padeceu todas as tentações que eu e você padecemos, mas Ele não pecou. Jesus um dia estava no barco, Ele dormiu, e lá está escrito que Ele estava cansado. Como homem, Ele cansava, mas Ele venceu o cansaço. Mesmo cansado, Ele se levantou e foi repreender o vento e o mar. Agora, quando Ele repreendeu a autoridade como filho. Um dia Ele chegou numa cidade chamada Gadara. Quando Ele pisa em Gadara, os demônios que estavam no rapaz, uma legião, quando viu Jesus, disse: aqui vieste, filho de Deus. Quem tem autoridade de filho, onde ele chega, os demônios têm que ir embora. Sabe o que o mundo espiritual respeita, irmão? Não é tempo de religião, não. É identidade de filho e de filha. E Deus sabe quem é filho aqui. Posso ouvir a glória a Deus? Agora segura na cadeira. Jesus passou 3 anos e meio como homem, para ensinar os homens como é ser homem. Jesus não veio te ensinar e me ensinar a ser Deus. Jesus veio te ensinar e me ensinar a ser homem, a ser humano. Como ser humano Ele chorou. Como ser humano Ele teve fome. Como ser humano Ele foi traído. Como ser humano Ele foi amado. Como ser humano Ele foi abandonado. Como ser humano Jesus veio como homem. Por quê, pastor Jorge? Para te entender, para me entender. Ele sabe o que você e eu passamos. Porque Ele venceu como homem. E os religiosos: não, é porque Deus, é porque Deus, é porque Deus. E esquece da humanidade. Nós somos seres humanos. Pastor e pastor é ser humano. Pastor é passível a erro. Líder de célula é passível a erros.
Nós não podemos estar julgando. É um ser humano, caiu, vamos ajudar. Escorregou, vamos dar as mãos. Por quê, pessoal? Porque nós somos humanos, nós temos uma fragilidade humana e nós precisamos compreender isso. Não tem ninguém aqui Superman, não tem ninguém aqui perfeito. E outra coisa, pessoal, a maioria ensinaram a Bíblia errada para você. A maioria lê aqui os personagens bíblicos se comparando com eles e está errado. Todo personagem bíblico apontava para Cristo. Eu vou abrir um parêntese para falar de um livro que eu já vi muita gente pregar como se aquele personagem fosse ele ou fosse nós, e nunca foi. Livro de Jó. Sabe para que foi escrito o livro de Jó? Aconteceu? Eu creio que sim, está lá, né? Está na Bíblia, aconteceu. Mas Jó apontava para Cristo. O homem mais rico do Oriente, temente a Deus e se afastava do mal. O que Jó fez? Nada. O que Jesus fez? Também nada. Aquele sofrimento ali, ó, não foi para te ensinar que tu vai ter vida de sofrimento, não. Jó não terminou sofrendo. Jó terminou 2 vezes mais abençoado. Aquilo ali estava falando profeticamente que um dia viria Jesus, que ia levar todos os nossos sofrimentos, ia dar tanta da prosperidade para aqueles que creem, meu irmão, que não vai caber. Onde você quiser guardar, não vai dar. A Bíblia não ensina a gente ser Deus, a Bíblia ensina a gente ser humano. E Jesus veio como ser humano para vencer e ensinar para a gente que é possível a gente vencer com Ele. Glória a Deus. Então vamos lá. Quando Adão caiu, ele perdeu sua identidade de filho para a criatura pecadora. Adão era uma semente, toda a humanidade seria gerada dele. E quando Adão cai, tudo que ele vai produzir cai com ele. Adão sai da condição de filho para a condição de pecador. Adão começa a gerar filho na condição de pecador. Depois de Adão, todos os seres humanos nascem sem serem filho de Deus. É um erro muito grande todo mundo achar que é filho de Deus, e não é. Porque pelo pecado de Adão caíram. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus Cristo veio. E lá em João 1,12 diz que todos aqueles que creram, Ele lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas tem que crer em Jesus. Para ser filho de Deus, você tem que passar pelo Novo Testamento. O Antigo Testamento tem que morrer na sua vida. Você tem que morrer para a Antiga Aliança. E você tem que viver para a Nova Aliança da Graça. O que está escrito na Nova Aliança, pessoal? Está escrito que tem uma herança que Ele deixou na cruz. Ele morreu para deixar uma grande herança para nós. Ele morreu para deixar a herança do Pai para nós. Quantos aqui creem que Jesus morreu na cruz por mim e por você e tem uma linda herança para nós? Começa aqui na terra e continua na eternidade, meu irmão. E para quem não sabe, essa terra aqui, ó, ela vai ser restaurada. Ah, porque a terra vai ser destruída. A Bíblia diz que a terra vai ser restaurada e a nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. Tem um mistério muito grande com o céu e terra. Se Deus não quisesse terra, Ele não tinha construído terra. E ele fez a terra e deu para os homens. Só que o pecado acabou com a terra, mas Jesus veio restaurar tudo que foi perdido, inclusive a terra. Quem é que restaura a terra? Os filhos salvos que vivem o propósito. Sabe por que a terra está bagunçada desse jeito? Porque está faltando homens e mulheres dentro de igreja se levantarem para viver o Novo Testamento. O que o Testamento diz? Que eu sou filho e herdeiro com Cristo. O que o Testamento diz? Que tudo é meu por herança. O que falta Jesus fazer por mim? Mais nada, tudo Ele já fez. E por que a maioria ora para Jesus fazer? Porque ainda não sabe quem Ele é e quem Cristo é e o que foi que Jesus deixou para ele. Amém? Está faltando alegria para ti? Para mim não está. Porque Jesus, Ele foi ungido com óleo de alegria. E o que Ele tem, eu tenho. Posso ouvir uma glória a Deus? O que está faltando para você? Para mim não falta nada, eu já tenho um Cristo na minha vida. Tem um louvor que diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu digo que o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus era o seu Filho Jesus. É o seu Filho Jesus Cristo. E tem gente que está esperando a promessa. A promessa na minha vida já se cumpriu. Eu não estou mais esperando promessa, porque a promessa era Cristo, era o Cristo. Glória a Deus. Posso ouvir uma glória a Deus? O evangelho que você aprendeu não ensina a amar Jesus e amar a família. Isso não é evangelho da Nova Aliança da Graça.
se o evangelho que você aprendeu, você não vive tudo que Jesus tem para você, se você não crê, pelo menos se você não crê, você não conhece o evangelho. Porque no evangelho já está tudo pronto, já está tudo preparado. Falta a gente amadurecer e tomar posse. Porque Ele não vai entregar para criança, Ele vai entregar para quem é maduro, para quem crê. Posso ouvir uma glória a Deus? Deus habita onde hoje, agora na nova aliança? Onde é que o Pai habita? Se é dentro de você, então você é como Jesus é. Agora essa daqui é para tu dar glória até a eternidade. Joga lá, 1 João 4,17. Essa daqui é para arrebentar com tudo e você entrar no testamento que está escrito a seu respeito. 1 João 4,17. Isso daqui você tem que acreditar para você viver no outro nível. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo, presta atenção, não é na eternidade, não é depois de morto, neste mundo somos como Jesus. Ah, não, eu vou voltar. É para aplaudir, então aplaude direito, mas aplaude direito, mas eu vou voltar. Ai não, eu ainda tenho que fazer um jejum, para quê? Para mim ficar mais santo. Não conhece Jesus. Não, eu vou orar mais, eu vou fazer aqui uma caminhada aqui, com um negócio aqui na minha cabeça, para quê? Para mim ficar mais parecido com Jesus. Sabe como é que eu sou mais santo? Sabe como é que eu me torno mais parecido com Jesus? Quando eu creio na sua graça, quando eu creio no seu sacrifício, e Jesus habita em mim. Porque não é pelas minhas obras, é pelas obras de Cristo. Não tem nada que eu possa fazer para me ser mais santo, porque o santo me torna santo, é o santo que me torna santo. Você sabe por que eu tenho fé? Porque Jesus está em mim. Você sabe por que eu tenho vontade de viver? Porque a vida está em mim. Está aqui, ó. E tem mais uma. Se você é filho, você é como Jesus. Tá aí, meu irmão. Vai brigar com o João lá dentro do teu quarto. Pega esse texto aí e vai dizer que tu não acredita. Porque eu acredito que eu sou como Jesus. Glória a Deus. Tem alguém aqui que toma posse dessa palavra aqui? Vamos ficar de pé? Oh meu Deus, queria ter 3 horas para ministrar.